Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui da Eletronorte. A assistência está um pouco bagunçada, eu não estou conseguindo ter tempo para dar uma arrumada. Até aquela peça ali atrás que eu disse que eu ia remover, ainda não deu tempo para remover. Estou esperando janeiro dar uma acalmada, não sei se vai acalmar também, mas estou na expectativa aí de arranjar um tempo para dar uma organizada aqui. Pessoal, estava encerrando aqui o expediente e me deu vontade de eu gravar esse vídeo para dar duas dicas importantes a vocês de equipamentos que aparecem recorrentemente, pelo menos aqui está aparecendo bastante, relacionados à marca Dell, equipamentos Dell. O que acontece? Existe o Dell, até botei aqui o Dell 3542 e tem as variantes que utilizam a mesma placa, que chega recorrentemente a equipamentos com defeito de não ligar, placa em curto, processador, o equipamento liga, mas não reconhece o HD, atente-se a essa questão, liga, mas não reconhece o HD. Ou então o equipamento liga, dando 7 bips, o equipamento não dá vídeo, ou a placa em curto mesmo, e sim. Isso, nesses modelos que utilizam essas plaquinhas aqui, olha, que você vai saber de quem a gente está falando. Isso aqui é uma placa que chegou, a gente está fazendo o reparo dela. Aqui tem uma outra variante com vídeo dedicado, também com o mesmo defeito, ok? Olha só, ordem de serviço próximas, equipamentos deram entrada próximos. Isso é provocado pelo quê? Por isso daqui, pessoal, olha. Caiu aqui, vou mostrar aqui para vocês. Que é isso, Girleis? Isso é uma pecinha metálica que normalmente ela fica próximo à memória RAM. Se você pegar esses modelos e tirar a tampinha que cobre ali a região da placa do Wi-Fi, memória RAM, HD, você vai ver que ao redor da memória RAM tem essas pecinhas aqui, porque elas fecham contato com aquela parte metálica da tampa. É algo vital para o funcionamento do notebook? Não, não é. Se você tirar, não vai fazer falta ao equipamento. Embora a galera originalmente do projeto tenha colocado, porque enfim, faz parte do todo o trâmite técnico, digamos assim, da regulação técnica. Mas se você tirar, o equipamento não vai deixar de funcionar. Na realidade, ele vai deixar de funcionar muito provavelmente se você deixar. Mas se você for deixar, uma dica que eu dou é a seguinte: coloca um acrílico, uma resina, uma cola que seja, mas reforce, porque se isso daqui soltar, ele vai ficar dançando em cima da placa e vai queimar, ou vai queimar a placa, fechar curto na placa, ou vai queimar o processador do seu cliente. E é o que aconteceu aqui, e é o que recorrentemente está acontecendo. Olha só a quantidade de processadores, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha o estado desse daqui, pessoal. Todo provocado por esse defeito. Isso daqui, pessoal, foi só recentemente, ok? Isso daqui foram defeitos recentes, todos em 5 e 3. Então, diante dessa realidade, diante disso e disso daqui, ó, mais 2 aqui na fila, só agora, eu resolvi fazer esse vídeo. Por quê? Pessoal, pega o equipamento, não está reconhecendo o HD, é uma placa dessa, vê logo se essas presilhazinhas estão soltas. Então, se você recebe um equipamento desse para fazer uma limpeza, reforce esse contato, porque pode ser que o seu cliente perca a placa dele, né? E até avise: olha, eu reforcei aqui esse negocinho, que se cair ia queimar sua placa. Isso daí é muito melhor do que você deixar solto e daqui a pouco queima a placa do seu cliente para você fazer o reparo, né? E às vezes nem dá reparo na placa. Constantemente aqui a gente tem que condenar porque a placa carboniza mesmo, né? Então, pessoal, conversando tanto que acabo me perdendo. É um defeito relacionado ao processador, tipo, pegou, não está reconhecendo o HD, que é muito comum. Não está reconhecendo o HD, não adianta você fazer o rebaling, você vai ter que trocar o processador. Eu já fiz rebaling desses processadores pensando que ia voltar a funcionar
mas não funciona. É um problema interno dentro do processador. Não vai adiantar você rebalar, vai continuar sem reconhecer o HD. Experiência própria, ok? Então você vai ter que trocar o HD. Esse HD, normalmente, HD não, desculpe se eu falei HD no lugar de processador. Você vai ter que trocar o processador, porque o processador está danificado. E na maioria das vezes esse defeito vem por conta dessa presilhazinha que solta e danifica a placa. Beleza? Então, entendidos aí com respeito a essa placa. Às vezes você está com ela com curto, você não está conseguindo achar o curto, às vezes o curto está lá no processador, é o processador que está deixando a placa em curto. E você sai doido aí tirando um monte de componente. Então, às vezes, pessoal, as placas estão com os processadores queimados e vocês passam horas ou dias batendo cabeça, procurando onde está o curto, e o curto está lá no processador, que às vezes você não quer triscar, não quer tocar, você não tem material para fazer esse trabalho, mas infelizmente você vai ter que fazer isso. Por exemplo, dessas placas você tem um stencilzinho, tem no Mercado Livre para vender, pessoal. Você pode estar se especializando aí no reparo de placas. Uma placa dessa, um reparo desse, não sai barato. Então compensa você investir no seu conhecimento. Ah, mas eu vou pagar fazer um curso de BGA? Não. Existem cursos gratuitos aqui no YouTube de reparo de BGA. Muita gente até me pergunta, Gilles, por que você não faz um curso de BGA? Aí eu lhe digo, vamos lá, uma pessoa que pilota um monomotor, ele vai saber pilotar um Airbus, né, falando aí a expressão correta, ele vai conseguir pilotar um 777? Bem provável que não. Um piloto que pilota um avião da Airbus, ele não vai conseguir, o conhecimento que ele tem dessa empresa, pilotar o avião de uma outra empresa. Ele vai ter que fazer um treinamento, embora ele saiba pilotar. Então, a mesma coisa, pessoal, é com BGA. Não adianta eu chegar aqui para vocês, vamos fazer aqui um curso de BGA usando uma IR9000, uma IR6000, e aí você vai lá e compra uma máquina totalmente diferente de outra fabricante. Os macetes que eu te ensinei dessa máquina são diferentes dessa outra. Os conceitos básicos podem ser os mesmos, são os mesmos. E isso você encontra gratuitamente aqui no YouTube. Então você não vai ver o Girleison gravando vídeo, ensinando BGA em determinada máquina X ou Y. Eu faço BGA sim, mas eu já vi que tem tanto canal aqui no YouTube que foca só em BGA, que a gente não vê uma análise de esquema, é somente BGA, BGA, BGA. E isso forma uma geração de torradores de placa, de queimadores de placa, porque o pessoal pensa que tudo se resolve fazendo BGA. No caso dessa placa que eu estou dizendo, realmente neste caso vai ser BGA. Vai ser necessário trocar o processador. Mas nem tudo do mundo do notebook é BGA, pessoal. Tá, ok? Muito cuidado com isso. Muita gente sai tacando fogo no chip e às vezes é só BIOS danificado. Beleza? Então tá aí a explicação porque que eu não vou fazer um curso de BGA. A galera solicita, mas eu não vou. Porque eu não vejo necessidade. Porque aqui no YouTube tem treinamentos muito bons, gratuitos. E quando você compra uma máquina, normalmente com um revendedor autorizado aqui no Brasil, normalmente quem te vende a máquina já te dá um treinamento para o manuseio daquela máquina. Então você não precisa aí estar pagando rios de dinheiro por um curso de BGA. Ok? A outra placa que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é essa daqui. Ela é do Dell 5552. Eu não lembro de cabeça os modelos do notebook, pessoal. É tanto notebook. Vocês imaginaram o tanto de placa que eu tenho aqui para analisar. É muita placa. É muita mesmo. E aí eu não tenho como decorar esse tanto de equipamento. Mas a plaquinha que está dando muito problema também é essa daqui, olha. O modelo dela é a C571P. Dá pra ver aí, dá. C571P. Pessoal, essa plaquinha, ela tá dando problema. Ela dá muito problema nesse processador aqui. Não adianta você fazer rebalo. Você vai ter que trocar esse processador. Ok? Ah, mas onde eu encontro esses processadores? Existem placas, pessoal, que tem esses processadores.
Ah, mas eu vou fazer um pedido no processador desse. Aqui no Brasil você não vai achar ele novo. Se você fazer o pedido diretamente do AliExpress, esse processadorzinho aqui, ele está em torno de uns R$ 200. Esse outro aqui que eu lhe mostrei, está em torno dos R$ 500. Então você tem duas opções. Ou você reaproveita os processadores de sucatas, ou então você acaba trazendo um reparo inviável para o seu cliente, porque uma placa dessa é um processador fraco, é uma placa fraca. Você importando um processador desse de R$ 200, quanto vai sair o reparo? R$ 200 o processador, mas quanto do serviço de BGA? Que BGA não é um serviço barato. Então acaba se tornando inviável para o seu cliente. Você está colocando isso tudo novinho, original, virgem, né? Como diz, original já é, mas colocando aí esse processador virgem para a galera. Normalmente eu explico para o cliente, olha, esse processador não tem no mercado nacional, é um processador caro, e a solução é a gente colocar esse processador aqui. Posso? Pode. Então a gente faz. Da mesma forma que, olha, que eu já fiz a remoção do processador para a gente fazer a troca desse processador. Porque desde que o processador não tenha passado por esse trauma, por exemplo, existem diversas placas Lenovo que utilizam esse processador aqui. Então a gente vai lá, faz a remoção do processador e coloca ele aqui. Isso placas que tiveram outro tipo de defeito, mas que o processador está perfeitamente, funcionando perfeitamente. Porque imagina só, pessoal, eu vou comprar um processador de 500, quase R$ 600, e eu vou jogar ainda mais o valor do BGA. Acaba se tornando o valor de uma placa nova. Então não compensa. Então eu prefiro trazer uma solução mais acessível para os clientes, para que eles possam continuar com o seu equipamento, não perder aí o seu equipamento. Voltando aqui, pessoal, problemas que são típicos de BGA nessa placa: os 7 bips, ela dá defeito, fica intermitente de reconhecer o teclado, o HD, o touch por hora acaba não funcionando, fica fazendo testes de inicialização. É o processador, você vai ter que trocar esse processador, beleza? Não adianta tirar de outra placa Dell, porque é bem provável que a placa que você vai tirar também esteja danificada, caso seja uma placa de sucata, beleza? A não ser que a placa lá Dell tenha fechado algum curto, que o defeito seja outro local, que o processador esteja funcionando. Mas mesmo assim, o ideal é pegar esse processador de uma outra placa que não seja deste modelo, porque pelo que tudo indica, todos os processadores que vieram nessas placas da Dell, eles têm a predisposição para esse defeito, beleza? Então, pessoal, o vídeo acabou se tornando longo, já está em 13 minutos de vídeo, mas é isso aí, é isso que eu queria compartilhar com vocês, falar um pouquinho aí, desejar um Feliz Natal, muita ponderação, muita calma, não comam muito, cuidado aí, pessoal, que o ano 2019 está só começando. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, porque tem muito vídeo vindo por aí, pessoal. Tem muita coisa boa. Eu estou aqui com centenas de placas, todas para serem analisadas, e muitas dessas placas serão gravados os vídeos de reparo e de análise delas. São muitas placas mesmo. Creio eu que sejam 6 a 7 caixas cheias de placas para serem analisadas, né? Então a gente tem muito material aí para 2019 para a gente abordar. Então muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo, pessoal, e até a próxima oportunidade.